Olá, bem-vindo ao meu canal de Astrologia Tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. Vivian Guterres 1. Tenho visto uns vídeos desse canal, mas tenho uma dúvida. Você nunca fala sobre os temas na parte de interpretação. Por exemplo, esse tema abordado nesse vídeo, no caso, ela se refere ao vídeo das estrelas fixas. Você não falou de alguns exemplos de estrelas e seus efeitos quando em aspectos com planetas no mapa? Nunca aborda dessa forma os temas? Eu comento, mas eu confesso que eu tô perdido em saber como que eu vou construir uma playlist falando sobre isso, porque realmente muita gente tem me perguntado e entendo que está chegando a hora mesmo de fazer isso, né? E, enfim, me passou já pela cabeça alguns exemplos de mapas, mas teria que pensar um pouco melhor em como apresentar para não fazer uma leitura rasa, né? E também não ser um vídeo maçante, de repente de 1 a 2 horas, porque teria que fazer a comparação da análise da estrela com toda a leitura do mapa. E eu também estou devendo fazer um vídeo sobre leitura de mapa, que eu também não quero que seja uma coisa maçante, porque não tem como não ser longo. E isso é um desafio para minha cabeça, sou péssimo roteirista. Por isso que eu gosto mais de fazer essa parte de responder as perguntas, porque a única coisa que eu faço é ligar a câmera, sair falando e depois vou editando tudo, fazendo todos os cortes. Para uma outra coisa, com vídeos assim de conteúdo mais específico, realmente eu preciso fazer um roteiro, como eu fazia antes nos outros vídeos, mas eu estava com mais tempo para fazer isso. Agora estou um pouco mais atrapalhado para conseguir me concentrar em mais longo prazo. Mas estou achando bom essa cobrança mesmo. Está chegando a hora de fazer isso. E pensando aqui, eu vou usar isso como treinamento para começar a pensar melhor roteiros para então fazer os cursos. Mas vou pensar alguns exemplos aqui sim de questões relacionadas ao gol e cabeça, a chat, intoxicação, inundação, processos autodestrutivos e assim por diante, com outras estrelas também. S2. Célio, para leitura de mapa natal, você usa o sistema de divisão de casa Plácidos ou por signos inteiros? Eu sempre uso o sistema Plácidos e signos inteiros só se for uma coisa muito relevante de você ter grande concentração de planetas dentro de uma casa, mas já no signo da próxima casa, que é onde começa a gerar um pouco mais de relevância e de discrepância entre as interpretações que seriam apresentadas comparativamente falando entre os dois sistemas, de quadrantes e de signos inteiros, como eu comentei agora há pouco na outra pergunta que eu respondi. Manuel Marques, a sinastria não é só para casais, creio que tem a ver com as compatibilidades, certo? Sim, sem dúvida. E eu já comentei antes, no vídeo que eu falei especificamente sobre sinastria, eu nem gosto de fazer sinastria para casal. A sinastria é muito mais útil justamente para uma análise de compatibilidade quando existe um terceiro interesse em comum de aplicação mais prática, como no caso a abertura de uma empresa, qualquer projeto em conjunto, sociedades, esse tipo de coisa. Ok, é possível fazer para casamento também, mas o casamento, eu entendo que parte do princípio de duas pessoas que se gostam e querem viver juntas. Então não é uma questão de você ver como que vai funcionar melhor na prática, porque não é uma questão de funcionamento como uma empresa ou como um projeto que tem um prazo determinado para ser concluído ou que visa buscar um lucro, a não ser que de repente o casal queira também abrir uma empresa familiar ou coisa assim. Mas aí, de qualquer forma, dentro do casamento você está fazendo avaliação de um outro projeto concreto e não do casamento em si. O canal se chama Resta Pouco. Comentou aqui, tem o Vênus conjunta Régulos, mas, enfim, isso pode ser bom, isso pode ser péssimo. Vênus é um planeta benéfico, Régulos é uma estrela excelente, mas, enfim, tem que ver todo o resto do mapa e todo outro conjunto de referências e tendências para poder fazer uma avaliação. Essa Vênus conjunta Régulos pode ser excelente para algumas coisas ou pode ser também um tipo de padrão tão elevado para conseguir satisfazer, para ter prazer com alguma coisa que de repente nunca consegue ter prazer com nada. É muito vago. André Ricardo Brito. Célio, ter Vênus em Capricórnio no meio do céu exato, Saturno em Touro na 2, recepção mútua. Como funciona isso? Esse Vênus é o Mutem Figuris. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Segunda pergunta, Saturno, aspectos tensos com Sol e Lua, qual o significado? Já comentei antes, eu não dou tanta importância para aspecto. O aspecto ele pode ser no máximo uma dificuldade, só que uma dificuldade não necessariamente uma limitação. É muito mais forte a relação entre recepções do que a relação entre aspectos. Um aspecto ele é uma oportunidade que ajuda ou uma oportunidade que atrapalha, mas ele é uma interferência, ele não é uma essência.
A essência é muito mais profunda, muito mais forte. Aspectos onde existe uma troca por recepção muito forte pode até, por exemplo, indicar conflitos, mas se existe recepção, um tem interesse no outro. Eu até já devo ter comentado com esse exemplo aqui, pelo menos eu sempre comentava isso em aula, que às vezes você tem situações, numa metáfora que seria como o gato tá com o osso e o cachorro tá com o leite. Um tem alguma coisa que o outro quer. Então é muito mais interessante para que eles entrem em um acordo, façam essa troca do que simplesmente saiam brigando. E quanto à recepção mútua, como eu falei, a recepção é uma coisa muito forte. Então, uma recepção do regente da casa do trabalho com a casa 2 a gente entende como tudo aquilo que sustenta a gente. E um lembrete interessante, não é a casa do salário, é a casa dos nossos bens, do dinheiro depois que você já ganhou. Então, a casa 2 não é o que você vai ganhar do trabalho. Pode ser o valor que você entende que você dá ao trabalho que você faz, mas não necessariamente seu salário. Se você quer ver uma relação bacana com referência a trabalho, você tem que ver as recepções do seu regente, do ascendente, com a 11, da 2 com a 11, da 10 com a 11, com a 1, com a 2. Enfim, misturar todo esse conjunto de coisas e começar a fazer uma análise mais interessante para ver como é que é essa rede de interesses entre os regentes. Aliás, não só entre os regentes, também entre os planetas que eventualmente estejam nessas casas. Alexandre Santos. Olá, tenho vários planetas em conjunção, Sol, Mercúrio, Urano, Netuno, tudo na casa 4 em Capricórnio. Sou um capricorniano atípico, não tenho foco, sou sonhador e meio avoado. Seria por causa dessas conjunções? Não necessariamente. Urano, Netuno e Plutão eu considero na leitura pelo enfoque de astrologia tradicional como estrelas fixas, no máximo 1 grau de conjunção a qualquer planeta ou a cúspide de casa. Jamais atribuiria a Urano e Netuno só pelo fato de eles estarem nesse signo se não estiverem em conjunção de menos de 1 grau com o Sol ou com o Mercúrio. Espero ter explicado tudo de uma maneira bem fácil de entender. Se curtiu, já clica no joinha. É importantíssima a tua participação para poder ajudar o YouTube a distribuir mais conteúdo e tornar os vídeos mais relevantes. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveito também já pedir para se inscrever e clicar no sininho para receber notificações quando sair mais vídeos. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.